Boa tarde a todos, a todas que estão nos assistindo. Queria cumprimentar e agradecer muito aos nossos palestrantes, a Aline, a Thaís, ao Clemente, pela disponibilidade, por compartilhar com a gente esse conhecimento. É um debate interessantíssimo, de temas interessantes, embora curto, mas isso também enriquece, porque a gente pode ter várias perspectivas e, havendo tempo, depois a gente pode traçar uma discussão e complementar um ou outro ponto que não tenha sido complementado. O Zé Eduardo é meu moderador, compartilha comigo, e eu vou chamar a primeira apresentação, que é... deixa eu ver aqui o roteiro. Tá. Pesquisa clínica no mundo real da saúde suplementar. É uma possibilidade prática ou é uma coisa só acadêmica? O setor da saúde suplementar tem investido em pesquisas no mundo real? Aline Medeiros, gerente sênior de analítica do United Health Group, agora está numa outra posição, mas continua sendo a nossa Aline Medeiros, que é grande estudiosa desse tema. Aline, você tem os seus 15 minutos? Vamos lá. A joia. Boa tarde a todos. Obrigada a vocês, Eduardo, a organização do evento. Muito obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui com esse grupo de novo, que fica no coração. A gente segue caminhos um pouquinho diferentes, mas o grupo continua. E uma honra dividir a mesa com o Thaís, com o Clemente. Estou feliz de tê-los aqui de novo. O tema que me coube hoje é uma pergunta que eu não sei se vou conseguir responder, mas eu vou tentar no final dar a resposta para ele, passar um pouquinho pelos conceitos de pesquisa de mundo real. Já está projetada a tela? Está vindo. Agora sim. Tá, já está no modo certinho, né? Está em tela cheia? Tá certinho. Tá ótimo. Então, para falar desse tema, o que na verdade são evidências de mundo real, né? O que é dado de mundo real? A gente tem RWD e RWE. RWD são os dados de mundo real, RWE são as evidências que a gente consegue capturar a partir desses dados. Então, os dados de mundo real são informações referentes à saúde do indivíduo que são capturadas num contexto de mundo real, né? Num contexto de dia a dia dele, que é bem diferente daqueles dados que são capturados dentro de estudos clínicos controlados e randomizados. A gente pode já falar um pouquinho mais para frente sobre como é que esses dados são divididos. Algumas fontes desses dados hoje são aplicativos de computador, celulares, que boa parte da população já tem, apesar de ter sido com surpresa ouvir do Guilherme na mesa anterior que 70% da população brasileira não faz uso de wearables no sentido de usar como aplicativo de saúde. A gente ainda tem só 30% da população que a gente pode contar com isso como uma forma de troca de dados. Bases de dados de hospitais, de laboratórios, registros de prontuários eletrônicos, questionários de saúde e outros. A gente vê que existe um volume exponencial de dados sendo gerado todos os dias, que são capazes de fomentar, de criar essas bases de dados de mundo real. Eles têm essas evidências de mundo real, elas têm algumas vantagens e desvantagens. Né? Dentre as vantagens, as informações são coletadas diretamente do paciente, muitas vezes numa linguagem que ele fala e que formulários estruturados não conseguiriam capturar. Os dados estão prontamente disponíveis, muitas vezes em prontuários eletrônicos, isso é uma vantagem e uma desvantagem, a gente vai falar um pouquinho da desvantagem agora. Existe uma economia de tempo e de recurso quando a gente compara com dados coletados em cenários de estudos clínicos randomizados, e eles podem ser particularmente úteis para análise de doenças raras ou de eventos adversos, porque a gente está falando de um denominador muito grande, né? De uma população a qual a gente tem alcance muito grande para poder capturar esse tipo de dado. Dentre as desvantagens, a gente tem uma qualidade e procedência desses dados que é muito heterogênea. A parte de desvantagem, se a gente pensar em termos de Brasil, de sua maturidade digital para a saúde, a qualidade já é heterogênea até de prontuário eletrônico. Quando a gente pensa no dado coletado diretamente do paciente, existe uma acentuação dessa heterogeneidade. Existe um processamento e interpretação dos dados que podem gerar vieses, lembrando que esses dados são dados que não foram pensados para serem usados eventualmente em ambientes de pesquisa ou em ambientes de estudo de desfecho, etc. Então, pode haver problemas de processamento e de interpretação desses dados.
As fontes, elas não foram pensadas para isso, muitas vezes são fontes espontâneas, né? Quando a gente pensa aqui, principalmente em wearables, aplicativos, devices, são dispositivos que o paciente usa no seu dia a dia, mas não focado em fornecer dados para a saúde. E os vieses da captura desses dados também é importante a gente ressaltar como uma desvantagem. Já existe hoje publicação, do site HT Analyze, Health Technology Analyze, falando em a gente pensar na hierarquia das evidências. E a gente pensa no mundo de medicina baseada em evidência, em que o topo da pirâmide da qualidade do tipo de estudo seriam as revisões sistemáticas de ensaios clínicos randomizados, e aqui embaixo, a base da pirâmide, a gente pensar um pouco na opinião dos especialistas. Eles propõem um reenquadramento disso aqui, né? Então, na verdade, os ensaios clínicos randomizados rigorosos, eles dariam lugar a ensaios clínicos randomizados pragmáticos e rigorosos para efetividade e eficácia, mas estudos observacionais, grandes registros de Big Data, eles já teriam um lugar de destaque. Inclusive, se a gente comparar uma pirâmide com a outra, a gente deixa de ter a opinião de especialista como um grande fonte para medicina baseada em evidência, e a gente passa a pensar em registros e dados oriundos de Big Data, de fontes de Big Data. Mas é preciso ter cautela com essa empolgação toda. De novo, a qualidade dos dados ela pode ser um grande problema, a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente também. É um desafio a gente garantir a representatividade da população brasileira. Se aqui a gente pensa que 30% tem acesso a meios para a saúde digital e 70% não tem, será que no dado dos 30% que eu capturo eu estou representando fatores, principalmente determinantes sociais da saúde dos outros 70% que não têm acesso? Será que esse dado coletado ele vai me representar a população brasileira média? Provavelmente não. Provavelmente aquele nicho tem acesso a esse tipo de tecnologia. Existem limitações no uso de dados e evidências de mundo real que a gente também precisa ter em mente. Ninguém aqui está falando propondo acabarem os ensaios clínicos randomizados, nem nada disso. Cada um tem seu lugar, cada um tem seu espaço. Então, as agências regulatórias elas são muito rigorosas no sentido do que pode ser feito para avaliação de tecnologia em cada um desse tipo de estudo, que realmente cada um vai ter a sua indicação. Temos fatores de confusão e viés que já mencionamos anteriormente. E a gente tem também um outro problema. Muitas vezes, os dados de mundo real e evidências de mundo real eles são gerados a partir de bases internacionais mais padronizadas do que a gente tem disponível aqui no Brasil, que atendem a exigências regulatórias de outros países, não necessariamente as das nossas agências reguladoras. Então, quando a gente tem a gente fica animado para poder usar dados de mundo real e evidências de mundo real, eles realmente são promissores, mas eles têm as suas limitações também e precisam ser usados com cautela. Esse slide aqui mostra um pouquinho a situação da América do Sul. Ele vem daquele site clinicaltrials.org. O que tem de atualmente, o que tem atualmente de ensaios clínicos randomizados sendo conduzidos em torno do mundo, da América do Sul. A gente aqui não está falando de pesquisa de mundo real, aqui é ensaio clínico mesmo, mas eu queria chamar a atenção para essa questão do IDH. Quando a gente olha, aqui a gente tem nessa coluna os países da América do Sul, a população de cada um deles, o número de estudos que têm sido conduzidos. Isso aqui está atualizado até agosto de 2022. E a gente vê quantos estudos na verdade, quantos pacientes são alocados a cada estudo, né? Então, a gente tem 2.000 estudos com uma população de 19 milhões de pessoas, a gente vai ter um estudo para cada, não paciente, um estudo para cada 9.558 pessoas no Chile. Quando a gente ajusta o número de estudos para a população estudada, a gente vê que o Brasil aparece em terceiro lugar. Curiosamente, o Brasil aparece em terceiro lugar também no Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, da América do Sul. Chile em primeiro, Argentina em segundo, nesse ajuste de estudos de pesquisa para cada número de pacientes, curiosamente o IDH acompanha. E vocês vão olhar aqui, com poucas exceções, o Uruguai é uma delas, mas é quase que linear essa relação aqui, entre o número de estudos conduzidos ajustado pela população, o número de pesquisas, e o IDH. Vamos guardar essa informação aqui, porque depois eu vou usar para a gente poder responder quem é que tem financiado isso, quem tem investido nisso. Essa revisão sistemática de literatura de 4 países, dos 4 maiores países mais populosos da América Latina, ela chega à conclusão de que
Primeiro, existe uma heterogeneidade muito grande nos dados coletados, dados de mundo real coletados nesses países. Ele chama atenção para as bases de dados que a gente tem, algumas de sistema público, algumas de sistema privado, mas a conclusão principal desse estudo responde um pouquinho à pergunta que foi feita, né? Evidências de mundo real não têm sido usadas de forma consistente para o processo de tomada de decisão. Tem sido usada na América Latina de forma geral, apesar da heterogeneidade, tem sido usada para farmacovigilância e para pesquisa acadêmica pura, mas muito pouco ainda para tomada de decisão. Então, a gente ainda tem um espaço para ver o crescimento de pesquisa, de evidências e dados de mundo real. Os desafios são conhecidos, né? A baixa qualidade do dado, os dados não são completos, aquele velho problema das bases de dados que não são estruturadas, problemas regulatórios locais ou de orientações direcionadas, enfim, esses problemas a gente conhece. Esse estudo aqui foi feito da perspectiva das indústrias farmacêuticas e seus obstáculos para conduzir pesquisas usando evidências de mundo real no Brasil. A gente vê que 42% reclamam da baixa qualidade do dado. Então, a gente vê isso no mundo inteiro, mas no Brasil aqui a gente tem agora uma mensuração. Esse estudo foi publicado em 2019. Quando a gente olha mais um pouquinho o que tem sido feito, a indústria farmacêutica é uma grande entusiasta desse tipo de estudo, até para avaliação de desfecho, para lançamento de drogas no mercado, como o Denizar falou anteriormente. A gente vê que oncologia e oncohematologia são os maiores utilizadores. E aqui também isso não é coincidência, não apenas os dados de mundo real, eles preenchem uma lacuna na avaliação dessas novas tecnologias aqui, mas também, não coincidentemente, o financiamento, os insumos, né, destinados à pesquisa são maiores para oncologia e para oncohematologia. Então, existe uma facilitação de financiamento desse tipo de pesquisa. E quais são os desfechos que a gente consegue avaliar com pesquisa com evidência de mundo real? Jornada do paciente, é o que a maioria das indústrias farmacêuticas procura, diagnóstico, segurança, avaliações sobre a própria doença, os desfechos econômicos, eficácia, procedimentos feitos e uma exposição particular a algum fator de risco. As fontes de dados eu vou passar, porque a gente está quase chegando ao final. E como é que a gente obtém o máximo do investimento, né? Então, se existe uma necessidade de investimento para a gente conseguir fazer pesquisa de mundo real, com dados de mundo real, a gente precisa desenvolver um plano claro. Não dá para um dia chegar uma pergunta de estudo e a gente, de repente, pensar, e se eu pegar os prontuários desse nosso hospital e a gente começar a procurar isso? A gente precisa começar a pensar numa estratégia digital para os hospitais e para as fontes pagadoras também, já pensando na utilização desse tipo de dado. A gente precisa de parceiros internos e externos especializados. Fornecer o acesso centralizado aos ciclos de informação. Não tem lugar para quem quer fazer pesquisa com dados de mundo real. Empregar as pessoas certas e fornecer as ferramentas para que elas consigam obter os insights. Os dados se dividem principalmente em dados de consumo da operadora, dados de consumo da operadora, dados clínicos e aqui dados de consumidor e dados contextuais, que são os dados dos aplicativos que os pacientes usam. Para encerrar, eu queria falar que pesquisa de mundo real ela faz parte da estratégia de saúde digital do governo federal. Esse documento é um planejamento estratégico para a implementação de saúde digital no Brasil, é o roadmap para 2020 até 2028, e aqui no número 7, está ruim de ler, mas a gente aumenta aqui um pouquinho, no ecossistema de inovação a gente vê desenvolver iniciativas em internet das coisas, Big Data e uso secundário de dados, e implementar o lago de dados de saúde. Então, isso já está dentro do planejamento estratégico do governo para ser implementado aqui, ó, estamos na marca gigante, para começar a implementação em dezembro de 2022, indo até dezembro de 2028. Então, está mais do que na hora da gente abordar essa questão. Os benefícios esperados seriam dados relevantes para a área de saúde, inclusive para planejamento assistencial, fortalecimento de soluções em nuvens e monitoramento de condições de saúde, até para a gente pensar em termos de gestão de saúde populacional. Era isso que eu tinha para hoje. Para responder a pergunta, a gente tem investido nisso, trazendo a questão do IDH de volta, né? Quando a gente começar a investir em educação do paciente, a gente começar a investir em acesso à saúde, começar a diminuir a inequidade de distribuição de renda, a gente vai ter dado melhor, a gente vai ter um paciente mais engajado e a gente certamente vai ter um ambiente mais propício para fazer pesquisa de mundo real.
Na minha perspectiva, a gente não investe em dado no mundo real, a gente investe na estrutura e, como consequência, a gente vai ter um dado de qualidade melhor. Era isso que eu tinha, devolvendo. Obrigada. Muito obrigado, Aline. Excelente. Acho que você respondeu a pergunta, deixando claro assim, que isso funciona mais no nível governamental, né? Mas na saúde privada nossa, isso ainda está. É um campo, é uma expectativa, é um campo a ser desvendado. Muito obrigado. Eu queria. Agora você está com. Isso, agora descompartilhou. Eu queria dar seguimento, convidando agora a Thaís Spiegel, que é professora da UERJ, coordenadora do LEGO, Laboratório de Engenharia e Gestão em Saúde. E o tema, a pergunta que ela vai responder é: faz sentido um hospital não ter um engenheiro de produção entre seus quadros essenciais de decisão e governança? Obrigado, Thaís. A palavra é sua. Obrigada a você, Paulo, pelo convite. Boa tarde a todos. Bom, vocês já estão vendo minha tela? Já. Mas não está em modo de apresentação, tá? Não. Entrou? Modo de apresentação ainda não. Ainda não. Eu consegui apertando F5, Thaís. Isso aí vai ser igual. Vou tentar aqui, porque aqui para mim aparece o modo apresentação. Foi? Não, ainda não. Você quer descompartilhar e tentar de novo? Talvez seja melhor. Vamos lá. Foi? Oi, agora foi. Agora está normal. Bom, boa tarde a todos. Paulo me colocou uma pergunta que eu sou naturalmente suspeita para responder, mas vou tentar construir de uma forma um pouco mais estruturada aqui com vocês a resposta a essa pergunta, se faz sentido um hospital não ter um engenheiro de produção entre os seus quadros essenciais de decisão e governança. Eu sou engenheira de produção, persistentemente engenheira de produção, graduada, mestre, doutora em engenharia de produção, dou aula num curso de engenharia de produção na Faculdade de Engenharia da UERJ. Então, eu naturalmente trago um conjunto de vieses na resposta a essa pergunta. Se eu for responder pragmaticamente, o meu espaço de fala aqui tiver 30 segundos, a minha resposta é não, não faz sentido. Ora, para construir esse processo, conduzir com vocês, na verdade, esse processo de reflexão, eu vou propor que a gente aborde em termos, construa a partir de duas grandes perguntas. O que é um hospital e quem é o engenheiro de produção? Para a maior parte das pessoas que aqui estão, provavelmente o que é um hospital é uma pergunta que não cabe, mas eu vou tentar construir aqui sem muito academicismo com vocês essa reflexão. E aí eu optei por não trazer referências teóricas, eu optei por trazer para vocês como referência principal alguns insights que eu tirei do site da OMS, tá? Primeiro, uma visão geral dos hospitais. A OMS vai trazer para a gente o fato desses hospitais, das estruturas hospitalares, complementarem e ampliarem os sistemas de saúde. A gente tem esse desafio, na verdade, essa missão de disponibilizar de forma contínua serviços que vão concentrar boa parte dos recursos escassos necessários à saúde da população. Mas lá embaixo a OMS vai marcar o fato dessas estruturas importarem para as pessoas e marcarem em suas vidas. Em síntese aqui, dado o tempo disponível, eu diria que os hospitais são uma organização socialmente relevante, tanto por se colocarem como um elo crítico do sistema de saúde, e a gente não está discutindo se ele deveria ou não ser o elo crítico. O fato é que hoje os hospitais são elos críticos nos sistemas de saúde e são estruturas que conformam, em sua grande medida, a percepção de valor que é gerada por parte dos usuários desse sistema, por parte dos pacientes. Seguindo ainda na estrutura da OMS, não numa visão geral de apresentação do que é um hospital, mas do impacto que essas estruturas hospitalares geram,
a gente encontra essa referência de que os hospitais efetivos são projetados com foco nos seus usuários, trazendo naturalmente, de forma muito marcante, né, a agenda de VBHC que tem sido tanto discutida, tanto na academia como na prática. A OMS avança ainda marcando que os hospitais bem projetados maximizam a efetividade da prestação de cuidados clínicos e melhoram o bem-estar tanto dos pacientes como da equipe hospitalar. E vão fazer uma reflexão sobre os desafios nessa concepção de projeto, do entendimento de que não cabe uma fórmula única, padrão a ser replicada para qualquer estrutura hospitalar. Não basta ser um hospital focado em uma determinada condição de saúde, não basta ser um hospital que tem ou não tem porta aberta, não são essas as definições que vão trazer para a gente uma receita padrão de que formato de hospital é isso. Eles guardam uma posição única e vão ter que refletir sobre a coordenação entre pessoas, serviços, infraestrutura e cadeias de suprimento que eles vão adotar para conformar a sua solução. Tirando, né, uma síntese, além de ser, então, uma organização socialmente relevante, os hospitais são objeto de projeto desafiador. Seja porque eles são o que a gente na engenharia de produção chama de sistemas complexos e adaptativos, pela interdependência e pela não linearidade entre o uso de determinados recursos, seja pela pressão de demanda que o setor de saúde sofre, que ao contrário de muitos outros setores, tanto da indústria quanto de serviços, tem a impossibilidade pelo perfil de pacientes, de solicitação que lhes são feitas, de recusar sistematicamente demanda, e que bom que é assim, seja porque são estruturas intensivas em capital humano e conhecimento tácito. Imagino que o Clemente, na fala dele, esmiúce um pouco mais essa questão para vocês, seja pela pressão crescente de incorporação de novas tecnologias, simultâneo à manutenção de tecnologias antigas, e por ser um sistema, uma estrutura dentro de um sistema híbrido, que tem concorrência tanto entre os subsistemas público e privado, como uma concorrência entre estruturas diferentes de um mesmo subsistema. Se a gente pensar, por exemplo, numa corporação, numa rede que atende com diversas estruturas de prestação de serviço de saúde que deveriam atuar de forma complementar. Isso vai naturalmente colocar para essas estruturas uma pressão crescente por redução de custos. Então, para a pergunta o que é um hospital, na leitura de uma engenheira de produção, eu diria que ele é um objeto socialmente relevante, 2, um objeto de projeto desafiador. E aí eu queria guardar esses 2 elementos, passar para a pergunta do quem é o engenheiro de produção, para a gente tentar construir se faz sentido ou não esses personagens não estarem juntos no desafio de lidar com esse objeto. Bom, engenheiro de produção, ele é, antes de tudo, um engenheiro. Isso é um tema de debate constante da engenharia de produção com as outras engenharias, mas fato é que o engenheiro de produção, atua, sobretudo, no desafio de projetar, conceber, solucionar problemas de forma ampla, sempre problemas do mundo real. O que vale para o engenheiro é a busca pela construção de soluções e pela melhora do estado de um problema que se coloca no tecido real, mesmo quando a gente está na academia. E se a gente for do engenheiro para o de produção, a resposta formal seria: o objeto de projeto desse engenheiro são os sistemas produtivos de bens e serviços. Inclusive de serviços, muita gente tem essa visão de que a engenharia de produção lida só com questões industriais, fabris, mas além da transformação desses sistemas produtivos de bens e serviços, talvez o que fique mais claro para o setor de saúde entender em termos de contribuição do espaço do engenheiro de produção é que ele é o projetista das organizações. Enquanto o engenheiro civil lida com o objeto das construções, das estruturas, o engenheiro mecânico das máquinas e equipamentos, o engenheiro de produção tem como objeto de projeto projetar organizações, redes de organizações ou partes de uma determinada organização. Então, na perspectiva da engenharia de produção,
a pergunta fundamental, quando a gente olha para o objeto hospital, aquele objeto que é socialmente relevante, que é um objeto de projeto desafiador, é como é que eu projeto, como é que eu implanto, opero, melhoro e mantenho essa rede de recursos, que vão desde recursos que têm algumas características mais fabris, desde recursos que são estrito sensu prestação de serviço, que tem pressão de demanda, que tem pressão por redução de custo, que tem mecanismos de concorrência, incorporação de novas tecnologias, e como é que eu faço tudo isso gerando valor. E aí, para responder essa pergunta, eu colocaria dois grandes elementos de novo. O primeiro é formulando o problema certo. E eu gosto muito dessa metáfora do para quem tem um martelo na mão, parafuso vira prego. Se eu olho para essa situação e olho para o problema específico, eu quero fixar este parafuso em uma determinada estrutura, a ferramenta mais apropriada a selecionar certamente não é um martelo. Mas se a forma pela qual eu sei abordar as situações é sempre martelando-as, eu vou naturalmente pegar o martelo e aplicar sobre esse parafuso. Então, eu diria que no contexto de organizações que são tão desafiadoras como os hospitais são, talvez o grande diferencial seja a capacidade de fazer de forma estruturada essa pergunta de como é que eu projeto, implanto, opero, mantenho, melhoro e mantenho. E, a partir da formulação do problema certo, conseguir acessar as ferramentas adequadas para analisar e tomar decisão sobre esse objeto. Sobre esse objeto, no nosso caso aqui, as organizações hospitalares. E aí a engenharia de produção vai contar com diversas ferramentas para conduzir esse processo de reflexão. Eu coloquei para vocês aí só algumas das que a gente tem utilizado, mas a construção sistemática desse processo de formular o problema certo e acessar as ferramentas adequadas vão permitir que a gente formule aqui uma solução organizacional, isso é, um determinado arranjo de atividades e recursos coordenados para as organizações hospitalares, uma solução organizacional própria de cada organização hospitalar, e é importante frisar esse ponto, porque é só com esse projeto adequado de solução organizacional que a gente vai conseguir que atividades e recursos levem a impactos, levem a pessoas agindo de uma determinada forma, utilizando a tecnologia de uma determinada forma, gerando solicitações de desenvolvimento de novas tecnologias, e com base nesse padrão de comportamento vão ser colhidos um determinado conjunto de desfechos, e então o valor que tem sido tão discutido recentemente, há uns 5 anos pelo menos, mas que tem estado tanto como objeto de preocupação quando a gente concebe organizações hospitalares, que ele vai ser gerado. Eu só vou conseguir criar valor para essas organizações hospitalares quando eu entender que o valor se constitui a partir desse encadeamento lógico e, de novo, lá atrás, na concepção da solução organizacional, eu for capaz de formular o problema certo e acessar as ferramentas adequadas para análise e tomada de decisão. Se eu fosse precisar um pouco mais o não de resposta que eu trouxe para vocês, a pergunta colocada nesse espaço aqui de interação, eu diria... Desculpa, a gente voltou aqui para... Eu diria que não faz sentido um hospital, de novo, uma organização socialmente relevante e sendo um objeto desafiador em termos de projeto, ele não contar com as competências da engenharia de produção entre os seus quadros essenciais de decisão e governança. Era essa reflexão que eu queria trazer para vocês. Eu retorno agora para o Dr. Paulo César. Obrigado, Thaís. Muito bom, excelente. Para esse objetivo mesmo, você fazer um apanhado geral e endereçar a resposta, que apesar de você ter dito lá no início que a resposta era não, mas aparentemente não é essa a resposta que você a conclusão da sua apresentação, porque realmente o hospital é um lugar de muitos recursos, muitas coisas complexas, né? E que eu acho que seria muito interessante ter essa experiência
Eu não conheço nenhum hospital que tenha primeira posição, e por isso eu pergunto. Mas vamos poder debater, acho que a gente vai ter um tempinho. Eu queria passar para a última apresentação dessa mesa número 2 e chamar o Clemente Nóbrega. O Clemente é um velho amigo, um grande estudioso de saúde, né? Ele é CEO da Inovatrix, Desenvolvimento Empresarial, e o tema dele vai ser Educação para formar os novos profissionais de saúde. O que está sendo feito e o que falta fazer. O que é que você pode contribuir nesses próximos 15 minutos, Clemente? A palavra é sua. Obrigado, Paulo. Muito obrigado, amigos. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Quero agradecer aí a satisfação, a honra de estar aqui ao lado dessas pessoas amigas, conhecidas e respeitosas e respeitadas por todos. A pergunta aqui é assim, né? Educação para formar os novos profissionais de saúde. O que está sendo feito, o que falta fazer? Eu não tenho a pretensão de me apresentar como um especialista em educação, porque não sou, então pode soar assim, talvez um tanto fora de tom eu me propor a dar uma resposta concreta para uma pergunta cuja temática essencial não é do meu domínio. Mas eu procurei não fugir ao desafio e dar uma resposta qualificada para essa pergunta, no sentido de encaixar a busca de uma resposta concreta nos modelos que a gente estuda nas nossas atividades de pesquisa de inovação, de processos de inovação em todos os setores. É uma espécie de um postulado nosso que o que a gente observa em saúde, as tendências de inovação em saúde não são diferentes do que aconteceu em vários outros setores. Então, quando a gente olha para o que está acontecendo em saúde, e os colegas, a Aline e o Thaís, colocaram fragmentos, recortes, né, de tendências que estão se cristalizando em saúde, quando a gente olha para o aspecto macro, com essa dinâmica de evolução, a gente pode talvez tentar chegar a uma resposta mais qualificada possível, né, dessas questões que me foram colocadas, olhando para o processo macro, evolucionário, de padrões de inovação entre os setores. O que a gente vê em outros setores, e a gente vai chegar a responder, então, concretamente a partir disso, é que o conhecimento, o técnico, né? A habilidade de interferir positivamente no sistema, seja ele qual for, ele evolui historicamente. Ele evolui sempre da figura de um especialista, passa depois para a primazia do processo, da forma de trabalhar, e acaba se consolidando, então, na garantia do resultado. Outra maneira de falar isso, se a gente quiser trazer para a medicina, é olhar o que aconteceu com a evolução da prática médica ao longo dos últimos 100 anos. A prática médica, como nós a conhecemos hoje, tem 120 anos, mais ou menos, 100 anos. E tudo era o médico, o hospital era onde se aprendia, olhando o médico trabalhar, o conhecimento dele era intuitivo. Grande parte dos alunos, ou das condições que chegavam ao hospital, que também era uma organização iniciante, há 120 anos atrás, eram situações agudas, e todo o saber, a competência na atividade estava na cabeça do médico. Com o tempo, e bastante tempo em saúde, décadas, esse conhecimento começa a ser codificado em processos, né? O processo começa a poder ser ensinado. Então, no início, é sempre para poucos. O especialista é um artesão, essencialmente. São poucas as pessoas que dominam aquela arte, né? E por isso se ganha escala de uma maneira muito rápida. À medida que as intervenções desses profissionais vão sendo sistematizadas, então a coisa vai migrando para processos. Então, tem o especialista, mais o processo, e, finalmente, com o passado do tempo, isso, à medida que se entende as causas dos problemas naquela área, o conhecimento migra para a figura, para o resultado.
Um exemplo que a gente pode dar é o da indústria da aviação, né? No início, o certificado era o piloto. O piloto detém a competência para fazer as manobras que tiverem de ser feitas em quaisquer situações de emergência ou não, porque ele foi treinado, ele é o cara, vamos dizer assim, né? À medida que o tempo passa, maneiras de fazer as coisas melhores, que independem da figura desse ou daquele sabichão, essas maneiras começam a se cristalizar. Com o tempo, processos, então, começam a entrar em cena e as tecnologias, em seguida, deslocam a figura do especialista para nichos de atuação, que são nichos, não são mais o campo de atuação daquele profissional. No início, as regulações aeronáuticas exigiam que houvesse 2 pilotos na cabine, por causa um pode passar mal, o outro assumiria, era o piloto. Hoje, tudo isso migra para a tecnologia. O piloto está lá, então não se trata de fazer qualquer tipo de valoração, o que é mais importante, o que não tem muito sentido isso. São sempre arranjos de pessoas, de processos, de tecnologias, mas por razões históricas, e aqui eu acho o interessante, né? A medicina, a prática médica, não conhecimento científico em saúde, não conhecimento técnico em saúde, não habilidade de diagnosticar pela causa, né? Mas a entrega do cuidado médico, ela sofreu uma defasagem com relação a coisas que aconteceram em vários outros setores, onde se atingiu essa primazia do resultado muito, muito rapidamente em comparação com o que aconteceu com a saúde, né? Então, com a prática médica. Então, hoje avião não cai mais, quer dizer, houve um ano desse aí, não lembro mais, um ano recente, que o número de mortes por acidente na aviação civil no mundo inteiro foi 0, não teve, né? Isso aí é isso que a gente fala de resultado, né? O objetivo do avião talvez o maior seja não cair, né? Então, se atinge chegar do outro lado lá sem cair, se atinge esse nível de perfeição, com o tempo e com a combinação dessas 3 entidades, pessoas, processos e tecnologias. Uma outra maneira de olhar isso, agora focando em medicina, focando entrando pelo ensino e pelo que a gente entende do que está acontecendo em saúde, a gente percebe que o processo tem sido o mesmo, né? Quer dizer, esse processo, uma medicina intuitiva, artesanal, para poucos especialistas, em que a figura, o conhecimento estava na cabeça, né? O recurso era o médico, essencialmente, e aqui não cabe a discussão de que seria possível uma medicina sem médico, coisas desse tipo, porque não é esse o objetivo aqui. Nós estamos querendo poder concluir essa conversa dando uma resposta qualificada para a questão do que falta fazer, né? Então, isso aconteceu em medicina, está acontecendo no ritmo que a medicina, por razões históricas, permitiu que acontecesse. Exatamente o mesmo processo que a gente viu em tantas outras setores econômicos, setores de atividades, né? E a gente defende e afirma até, porque isso é uma coisa quase que fatalista, não tem muita possibilidade de não ser, não depende tanto de intervenções humanas. Intervenções humanas podem atrasar, mas elas atrasam, mas elas não têm, historicamente falando, a capacidade de deter essa dinâmica. Então, o que é isso que eu estou querendo dizer? Uma vez havendo tecnologia, conhecimento de atuar pela causa, e isso sendo traduzido em ferramenta de todo tipo, vai acontecer. É uma boa aposta. É uma aposta que tem risco, mas é uma boa aposta. É uma aposta respaldada nos padrões da evolução. E nós estamos da evolução, nos padrões de inovação, padrões tecnológicos, que independem do setor. Então, se a gente entende isso, né,
que eu considero um tema fascinante. Como é que está o ensino, né? A gente hoje, pelas pesquisas da gente, pelas informações que temos, a gente pode dizer que há já, sendo não é muito correto dizer, não é muito preciso dizer que o ensino da medicina hoje é o mesmo de 1900. Isso é um exagero retórico, que não é verdade. Factualmente não é verdade. Mesmo com todas as limitações que a difusão de novas práticas experimenta no mundo do cuidado médico, do ensino, tem havido um viés positivo, na minha opinião, de se introduzir informações, práticas, conhecimentos, buscas de respostas que não estavam dados aí há algumas décadas. Então, há um certo exagero nisso. A ideia de que a tecnologia está aí em saúde para ficar, né? A tecnologia ela é uma ideia clara. Não há instituição hoje de ensino, e também não me interessa comparar, que desconheça isso e que não tente aportar ferramentas e processos, e, enfim, formas de ensino que envolvam a tecnologia. Quando a gente fala em tecnologia, eu estou citando uma figura do livro do médico muito famoso, um médico chamado Eric Topol, muito conhecido, é um médico pop, né? Ele tem uma presença muito grande na mídia e é muito respeitado nos Estados Unidos. Ele tem um livro chamado Destruição Criativa da Medicina, e o objetivo é esse. Ele segue essa linha, né? Apesar de enfim, não ser um estudioso de inovação sistemática, mas ele afirma que, num livro chamado A Destruição Criativa da Medicina, que o que é inexorável, né? Que as novas tecnologias e o médico, então, a educação para formar os novos profissionais de saúde pode estar atrasada de alguma forma. Eu não ousaria fazer uma crítica do processo de formação do médico, eu não tenho competência para isso, não tenho conhecimento também disso. Mas o que a gente observa do ponto de vista que eu estou, é que há um reconhecimento de que isso é importante e que isso tem que fazer parte dos currículos, dos programas, das grades de ensino, de alguma maneira. Então, o que está sendo feito, isso já está sendo feito. Já existe, já está na agenda, já houve evolução com relação a isso. Agora, o que faltaria fazer? E aí é mais interessante. Eu não vou descrever essas tecnologias, né? Todo mundo já está cansado de ouvir falar disso, né? São os algoritmos, são a inteligência artificial, enfim, a genômica, sensores remotos, etc. Isso tudo entrando na prática do médico do futuro, né? Já presente na prática do médico de hoje, de alguma forma, cada vez mais relevante no futuro. Isso está sendo feito. E é fundamental que esteja sendo feito, e a gente aplaude que esteja sendo feito. Agora, a pergunta, o que falta fazer, o que falta no enfoque do ensino médico, dado que é esse o tema que o Paulo César colocou para mim de uma maneira muito provocativa, né? É entender que essa dinâmica sempre leva à dinâmica que eu descrevi antes, que é a primazia da tecnologia, nos possibilitando de diagnosticar pela causa, com precisão, entregando, enfim, as demandas de pacientes, das várias condições médicas, de uma maneira que não dependerá mais tanto da figura do especialista, como era no passado, blá, blá, blá. Esse processo, inexoravelmente, ele leva a mudanças de paradigma no processo de entregar o cuidado. De outra maneira, isso leva à constituição, ao aparecimento de novas organizações. E isso, me parece, o que está faltando ser... Essa ficha está demorando a cair, na minha opinião. Isso quer dizer o seguinte: é extremamente provável que dos 30 mil
médicos ou mais que se formam por ano no Brasil, a cada ano, né? Daqui a 5, 6 anos, eles já estejam trabalhando em tipos de organização que não existem hoje. Porque dos vieses que esse padrão nos mostra é que isso induz o aparecimento de formas de organizar a prestação do serviço através de outros modelos de negócio mesmo. Então, o que a gente pode... E isso falta, falta fazer, falta enfatizar, falta ajudar a entender, falta motivar. Falta motivar os alunos a se engajarem nesse processo, talvez. Saiu há algum tempo, talvez uns 6 meses, eu não me lembro mais, uma notícia muito interessante, que 30% dos estudantes de medicina da USP, se não me engano, acho que é da USP, eles não querem ser médicos. Eles querem ser empreendedores. Estão estudando medicina, mas não querem ser médicos. Se eu não estou errado... Desculpe, você tem uns 2 ou 3 minutos para terminar, por favor. Estou fechando, então. Isso um sinal interessante, que o paradigma central da medicina, daquilo que a gente pensa quando pensa em saúde, quando pensa em cuidado médico, extremamente focado em diagnosticar e tratar. Então, nossas figuras são o médico na beira do leito, é o hospital, que é o modelo de prestação de serviço que existe para isso. De alguma forma, aquelas tecnologias passarão a produzir organizações capazes de antecipar e prevenir com base no conhecimento de cada indivíduo, que é a tela do Eric Topol que eu mostrei anteriormente. Então, isso vai levar a novos modelos. Hoje, o big business da saúde, a saúde como bom negócio, a saúde como, digamos assim, como fonte de emprego e renda atraente, ela está ainda concentrada no diagnosticar e tratar. É assim que a gente pensa. Tudo que a gente fala, a gente pensa, tem um hospital aqui, tem uma rede hospitalar ali, tem não sei o quê. E não se fala nos tipos de organização que poderão vir a surgir. Então, concluindo, eu diria que o antecipar e prevenir com base na tecnologia é o que falta enfatizar no ensino médico. O surgimento de novos modelos de negócio, a experimentação desses modelos de prestação de cuidado é que está no radar e que faltaria a gente enfatizar mais. É isso. Muito obrigado. Eu estou à disposição, Paulo. Obrigado, Clemente. Excelente, né? Como sempre, né? Você te deu um foco extremamente interessante, mostrando aí uma tendência, né? Eu queria abrir agora, descompartilhar sua tela e abrir agora para as discussões. Nós temos ainda 14 minutos, dá para fazer umas 2 ou 3 perguntas, eu acho. Então, eu queria, se alguém quiser, a Thaís, a Aline ou o Clemente quiser perguntar para um de nós, ou então o Zé Eduardo começar a fazer uma intervenção. Vou começar provocando aqui, porque o Clemente trouxe um ponto que eu me lembrei lá do meu primeiro encontro com os engenheiros de produção lá no UFRJ, que era literalmente o artesão encontrando a produção e o digital. E eu ouvi essa frase dos engenheiros de produção: o mundo está ficando digital e a gente ainda estava baseado no modelo do artesão. De um ex-titular lá da Thaís, do professor titular, o Heitor, lá na UFRJ. Então, eu acho que o Clemente colocou essas questões aí e ele trouxe essa questão da transformação do sistema do modelo artesanal para um modelo mais industrial e, obviamente, agora muito mais digital. E um pouco a Aline traz para a gente, eu acho que é tentar linkar esses 3, será que os estudos de mundo real também não quebram um pouco a própria lógica do cientista artesão ali num modelo todo dele, estudando num cantinho distante do mundo real, trazendo algumas coisas para a gente que, ok, é importante para introduzir, mas quando vai para a prática é totalmente diferente. Então, eu quero ouvir dos 3 como a gente fazer essa passagem de uma lógica médica, uma lógica de saúde que é
fundamentalmente artesanal, porque ela tem um lado emocional, no dia a dia, como a gente trazer essa transformação. O estudo de mundo real, ou a prática clínica, ela quebra um pouco isso. Os hospitais e os sistemas de saúde vão ter que se transformar. Como é que a gente vai educar efetivamente essas pessoas? Eu acho que a gente tem essa percepção, mas eu sinto que a gente está muito, muito, muito distante. Talvez o mais próximo que a gente tenha chegado, efetivamente, é de os médicos não conseguem fazer, a gente trouxe os engenheiros para dentro do hospital. Vamos lá. Quem quer responder? Aline, Clemente, Thaís? Ladies first. Assim, muito rapidamente, e eu tento fugir desse clichê, mas no final das contas não tem jeito mais sucinto de falar. Um paciente no centro do cuidado que ele não está ainda hoje. O antecipar e prevenir, se a gente tiver um paciente na mente, é muito melhor para ele do que o diagnosticar e tratar. É claro que não atende aos interesses de alguns dos stakeholders, mas se é o paciente que está no centro do cuidado, se é a perspectiva dele, isso aí fica simples. A pesquisa de mundo real, para mim, o dado do mundo real é a voz do paciente falando, né? A gente tem no exterior associações de pacientes que dá essa voz. Aqui no Brasil isso é muito tímido ainda. Tem essa questão do silo de informação, cada um na sua caixinha estudando as suas coisas, mas eu tenho a impressão que nós médicos temos medo de deixar os pacientes falarem. Eu não sei se vai bater verdades absolutas que não são tão verdadeiras assim, mas eu acho que a gente ainda tem muito medo. Eu tive dos dois lados. Eu fiz graduação em medicina e fiz pós-graduação em engenharia biomédica. E a cabeça do engenheiro voltada para processo, isso é muito mais claro, isso é muito mais transparente. A gente vence a barreira de desconfiança, que na escola de medicina, eu acho que pelo contrário, a gente rema contra. A gente volta mais para o século XIX do que avança para o século XXI, no sentido de dar voz às pessoas. Thaís, o que você acha? Eu queria voltar na última imagem que o Clemente projetou, a passagem do diagnosticar e tratar para o antecipar e prevenir. Já vi essa imagem em outras apresentações do Clemente. O que me incomoda sistematicamente naquela migração é essa angústia do eu preciso educar os pacientes. Os pacientes hoje, eles não... são educados, eles não têm informação, eles não estão seguros o suficiente para ficar na camada do antecipar e prevenir. Eles vão estar sempre esgarçando a corda e solicitando acesso a serviços que estão na ponta do diagnosticar e tratar, mesmo quando esses serviços eles são desnecessários, só vão gerar custo, enfim. E vão virar uma pressão de demanda que atrapalha o projeto original das organizações hospitalares. Então, na minha perspectiva hoje, o crítico é educar os pacientes, porque se esses pacientes não estiverem educados, eu não consigo fazer a migração de perspectiva. Mas não dá para educar os pacientes se os profissionais de saúde não mudarem de perspectiva também. Então, se a gente for traçar aqui um roadmap dessa história, eu preciso mudar a natureza de atuação do profissional de saúde, e a gente, no Brasil, hoje, ainda tem essa atuação muito centrada no médico, mais do que em outros profissionais de saúde. Acho que é uma discussão emergente e que é muito discutida, mas pouco implementada. Então, eu diria que só dá para deixar de ser artesão se a outra ponta, o solicitante desse serviço, tiver conhecimento suficiente e se sentir seguro, perceber valor naquela estrutura, que é uma estrutura do do antecipar e prevenir, mas eu só vou conseguir que ele atue nessa perspectiva e co-construa essa prestação de serviço com a gente se os profissionais de saúde, sobretudo se a figura médica mudarem em termos de atuação, e aí certamente todos os estudos e tecnologias que a Aline compartilhou somam nessa mudança de paradigma. Olha, eu queria completar, eu concordo 100% com a Thaís. Esse é o desafio. Em bom português, antecipar e prevenir não tem sido um bom negócio. Não dá dinheiro. Vamos falar no meu linguajar aqui. Não se conseguiu construir organizações de saúde. Estou falando da saúde privada, mas creio que possa enfatizar de um modo geral.
Isso é assim porque sempre foi, e se você vier com muita coisa em termos de antecipar e prevenir, o próprio consumidor de saúde, como diz a Thaís, ele tenderá a rejeitar isso, porque ele quer um seguro, ele quer saber se o hospital tal está na rede do plano de saúde dele, se o médico está. É isso que ele quer. E a gente também não pode ignorar isso. Essa é uma grande questão. Quando eu ouço que 30% de estudantes de medicina da UF e 100% das health techs brasileiras voltadas para propostas assistenciais inovadoras, não para fazer um melhor prontuário ou alguma coisa disso, mas 100% dessas empresas estão tentando antecipar e prevenir. Então, criar modelos, estão experimentando com possibilidades, estão com muita dificuldade para ganhar escala, isso não há dúvida. Mas o caminho é essa experimentação empreendedora, que eu acredito que possa ser estimulada por esses hubs. Todas as grandes organizações de saúde hoje têm hubs de inovação, que estão experimentando, etc. E não tem muito jeito. Se a gente pegar a história da adoção de modelos novos no varejo, nas finanças, também não foi muito diferente. A adoção de conceitos que baratearam o custo das ofertas e melhoraram a qualidade dela, houve resistência, sempre houve, demora, o próprio público. Então, esse é o jogo que a gente está. Talvez a pergunta deve ser como é que a gente experimenta de uma maneira mais disciplinada, se é que seja possível. Se é que isso é possível. E aí, alguém quer comentar? Eu acho interessante que um pouco dessa consciência, paradoxalmente, a Aline respondeu lá no início, quando ela trouxe aquele desafio do IDH, né? Na verdade, talvez as populações de melhor nível, ou mais desenvolvidas, ou mais com menos inequidade, sejam as que estejam mais desenvolvidas nisso. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. A gente tem umas 5 minutinhos. É para a Aline, mas todo mundo pode responder. A questão do mundo real, a gente encontra muita dificuldade, porque o doente é todo fragmentado, né? E a gente não tem alguma coisa que acompanhe o doente na linha do tempo, né? Você acha que isso deveria existir um repositório, uma coisa legal para que esse repositório fosse comum a qualquer paciente na saúde suplementar, por exemplo? Assim, para não passar até para responder rápido, eu acho que tem 2 formas de fazer isso. Há um prontuário individual do paciente, em que ele é dono do seu prontuário, ele carrega a informação para onde ele vai, e a interoperabilidade entre sistemas de prontuário eletrônico. Para mim, a opção número 1 é o prontuário individual do paciente. Toda a informação está centrada ali, ele decide o privilégio de acesso para compartilhar a informação que for pertinente ao seu time de cuidado, a quem quer que seja. Ele recebe tudo centralizado e a vida dele está organizada ali. Mas isso aí tem o custo da desconfiança, né, que a Gisele falou na sessão anterior. Os diversos membros do time de cuidado, nem todo mundo quer disponibilizar ali, porque, poxa, se o paciente tiver tudo na mão, o que fideliza ele ao meu consultório, né? Então, existe uma questão de desconfiança aí, uma reserva de mercado, digamos assim. E interoperabilidade é muito cara. Os padrões existem. Eu tenho trabalhado com isso agora, tem o tal do padrão. Tem um padrão que é universal para a interoperabilidade de sistemas, mas o esforço é hercúleo. Você pegar um legado de sistemas de prontuário que existem, transformar para alguma coisa que seja universal, que todos possam disputar, o investimento é todo seu. E tem um pouco da mentalidade de eu vou investir para o outro colher o fruto. E a gente continua nesse estilo de cada um no seu feudo. Eu acho que isso é um desafio. Bom, infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim e a gente tem que terminar na hora para dar um intervalozinho para o pessoal tomar uma água, um café. A gente tem um intervalo até às 16h30, quando começa a terceira mesa desse período da tarde, que também vai trazer temas muito interessantes. Eu vou ler aqui só para estimular vocês a não saírem, a voltarem. O primeiro é a hiposquilia, é a deficiência de habilidades clínicas, qual é o impacto disso na prática.
O segundo, nós discutimos aqui, é educação para engajamento do paciente e decisão compartilhada, qual a importância desse tema. E o terceiro vai ser nova perspectiva para avaliação de desfecho na governança clínica hospitalar. Então, vamos tomar um café, tomar uma água, e às 16h30 estamos aqui de volta para a terceira mesa. Muito obrigado a vocês pela disponibilidade, pelo tempo, pela generosidade de compartilhar o conhecimento. Nós não resolvemos os problemas da saúde, mas a gente avançou um pouco mais do que a gente estava antes. Obrigado, tchau. Obrigada, gente. Boa tarde. Tchau. Boa tarde. Tchau, obrigado. A saúde também acontece nos bastidores, com melhorias na qualidade do atendimento, investimento em tecnologia e constante capacitação dos profissionais. Somos a Rede Américas e fazemos parte do United Health Group, a maior empresa do setor de saúde do mundo. Atuamos com excelência em diferentes especialidades e regiões do Brasil, através de uma rede integrada de cuidado contínuo com a saúde, que não se limita apenas ao desfecho clínico, mas está apoiada na experiência do paciente, do familiar e dos colaboradores. Oferecemos múltiplas linhas de cuidado: cardiologia, neurologia, oncologia, ortopedia, transplantes, nefrologia, gastroenterologia, materno-fetal infantil, oftalmologia e medicina diagnóstica. Para nós, a saúde é feita por pessoas para pessoas. Onde tem Américas, tem excelência em cuidado. Você não me conhece ainda, mas eu tenho grandes metas para você. Eu entendo de esporte. Eu respiro, discuto, pesquiso. Eu vivo disso. Sou especialista e sou completa. Só que não estou sozinha. Sou muito mais que um. Sou um time vencedor, a melhor equipe, um grande grupo, capaz de levar seu corpo a um novo patamar, conectá-lo com seu verdadeiro potencial e fazer de você um atleta cada vez melhor. Medicina Esportiva Samaritano. Seu esporte no mais alto nível. At Bristol Myers Squibb, we believe that a single touch has the power to transform, to help make every day better, happier, healthier, starting with a single life, yours.